Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quero agradecer muito a presença de vocês em mais uma entrevista de podcast. Mas antes disso, já quero te pedir um favor. Acesse lá www.premiompb.com.br, que a Natação Criativa está concorrendo ao melhor podcast de 2025 na seção de esportes. Passamos a primeira fase em segundo colocado, 246 votos. O primeiro ficou com 776. Agora zerou a votação, vamos para a segunda etapa e só vão ficar os 3 melhores. Conto com a ajuda de vocês. Nosso é o único canal da natação. Vamos mostrar a força da natação. Vote lá, www.premiompb.com.br e aguarda seu voto aqui, ó, premiompb.com.br. E hoje vamos falar de um tema muito importante: nadadores com medo de água, com insegurança. Tenho certeza que você já pegou um aluno com medo, com receio, ou que às vezes vem com trauma. Como lidar com isso? Como fazer um trabalho mais assertivo? E eu trouxe ele, especialista no assunto, proprietário da academia, Bill Lucchesi. Seja bem-vindo, Bill. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal aí. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você, compartilhando algumas informações sobre a natação. Bill, muito obrigado mesmo, mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte na natação no período infantil de 1 a 4 anos é o afogamento, e a gente precisa levar projetos de prevenção aquática. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo no sofá da sua casa. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, envia vídeo, tenha todos os dados do aluno na palma da sua mão. Então acessa lá, www.swimtrack.com.br, 30 dias gratuito desse aplicativo com todas as telas, não é pegadinha. Metodologia RAIS, uma nova metodologia no mercado que te auxilia aí para aumentar a vida útil do seu aluno. Então, para você que tem dificuldade quando sai da iniciação para o aperfeiçoamento, já tem estudos que a gente perde 70% dos alunos, a RAIS consegue manter com uma metodologia super acessível. E a Flote, materiais de natação, tenho certeza que o Bill, que você já utilizou o material da Flote, super durável, da iniciação, aperfeiçoamento, treinamento, tudo com certificado ISO 9001. Então, aproveita, materiais super duráveis. Mas, Bill, vamos deixar de papo, vamos para o que interessa. Mas, afinal, como você define medo de água? E isso no contexto da natação? Olha, Renato, eu tive a experiência, né? Com 8 para 9 anos, eu caí numa piscina. Então, ela causa uma limitação emocional e física na gente, né? Eu caí numa piscina que não dava pé, que era só 5 centímetros a mais da minha altura na época, e eu não conseguia sair. E o meu primo puxou, a sorte que eu pulei na borda da piscina. Isso daí causa, assim, um congelamento na gente. Depois, para poder passar para a piscina, para poder usar a piscina, aí a gente fica com uma limitação muito grande desse medo que a gente tem, que a gente fica da água, né? Então, aí a gente começa a ver uma limitação muito grande, esse pânico da água que muita gente tem, a gente consegue administrar aos poucos, com o tempo. E aí, Bill, eu tenho até que confessar que eu também tive um caso desse, quando eu tinha 4, 5 anos, eu também tive um princípio aí de afogamento, meu pai me salvou, e eu carrego isso até hoje. Então, por exemplo, em lugares que não dá pé, principalmente mar, piscina que é mais funda, eu não gosto que ninguém encoste em mim. As pessoas, até uma vez eu tive uma namorada que até brincava: nossa, Renato, você vai para competição, você ganha medalha, você nada super bem, mas você não deixa ninguém encostar em você. Eu falei, são
coisas que ficou em mim. Então, até hoje, até por isso que eu acho que eu trabalho tão forte a parte de prevenção e segurança aquática, tenho os projetos da Sobrasa, porque eu sei do que é isso e eu senti isso na pele. Mas, Bill, você acha que também sabe, assim como eu, sentimos na pele, quais são as principais causas ou gatilhos que levam uma pessoa a desenvolver o medo de nadar? Uma das principais é esse trauma de ter caído numa piscina e passado um apuro, né? Engasgado, engolido água, ter se afogado. Existe também alguns pais que deixam a criança com trauma. Por quê? A criança chega próxima à piscina, criança de 3, 4, 5 anos, e começam a falar, não chega perto da piscina, você vai cair na piscina, você vai morrer afogado, né? Então, são vários tipos desse medo, né? Desse trauma que causa, né? Então, os pais têm que saber o jeito de falar, né? Eu recebi aluno na academia que o pai tinha muito medo e falava para o filho, não chega perto da piscina, não entra na piscina. Quando ele chegou a primeira vez aqui na piscina, na academia, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Praticamente eu tive que entrar abraçado com ele na piscina para ele poder começar a ter iniciação, né, essa adaptação ao meio líquido, para poder se soltar e aprender a nadar, né? Então, eu falo que as duas causas principais são essas. O ter já passado um apuro, os pais gritando na orelha do filho, né? Esse medo, esse susto. E que manifestações esse medo ele costuma apresentar, não só física, mas também emocional, que a gente, às vezes na educação física, a gente é muito preso para a parte motora, ele não está evoluindo, ele tem uma evolução menor, mas a gente também tem as causas emocionais, e um é interligado com o outro, não tem como eu separar. Se uma pessoa não está emocionalmente estruturada, ela não tem benefícios motor, ela não tem aprendizado motor. Que manifestações você, nas suas aulas, aí com seus alunos da sua academia, você costuma identificar, tanto física quanto emocional? Primeiro, a tensão muscular, né? O aluno já entra travado, contraído, né? Dentro da piscina. A respiração ofegante, parece que ele já fez muito exercício, né? E ele está paradinho ali, sem fazer nada, já muda tudo isso daí. Tremedeira, os tremores, né? Ele fica ali que ele chega todo trêmulo para fazer a aula. E algumas crianças, né, chegam chorando, porque eles têm esse medo, né, da piscina, porque pela orientação que já teve dos pais responsáveis e tudo mais. E eles evitam a atividade. Então, eles chegam, às vezes, eles demoram 1, 2 aulas para entrar na piscina, para poder ter essa vivência aquática, né? Ele fica ali, então a gente tenta estimulá-lo na beira da piscina, com brinquedos, tendo amizade, né? Quando ocorre dos pais comunicarem esse medo, então eu faço questão de esperar o aluno na porta da academia, porque aí eu já tenho esse primeiro contato dele, eu vou fazer um bate-papo, uma brincadeira, se for criança principalmente, né? Ter esse contato de físico, bater a mão, brincar, dar risada, para ele perdendo esse medo, se soltando, e aí sim ele vai poder entrar na água tranquilo, brincar, se divertir e aprender a nadar. Então, a importância da utilização do lúdico, do faz de conta, fazer essa pessoa perder esse medo momentâneo, que através desses jogos ele esquece às vezes que está naquele mundo que está gerando insegurança e ele fica concentrado e prendendo a atenção dele em outra coisa. Uma vez eu fui fazer um projeto dentro do SESC, que é o SESC Verão, e a gente levou jogos e brincadeiras para adultos. E até os professores lá no SESC falaram, não, Renato, mas aqui eles não gostam de brincar, eles são meio resistentes, eles vêm para nadar. Eu falei, vamos tentar. Aí eu coloquei, a gente estava fazendo jogos, deu 10, 20 minutos, o professor veio conversar comigo, falou, Renato, o que você fez com essa aluna? Eu estou há 3 meses, ela não afundava a cabeça, e ela já está afundando a cabeça em 10 minutos. Olha, a única coisa que eu pedi era para ela pegar a letra dela desse lado
e levar do outro lado e escrever o nome dela. Quem escrevesse o nome primeiro ganhava. E ela era competitiva, primeiro ela foi andando, na outra ela foi correndo, na outra ela foi pulando, na outra ela já estava mergulhando. Só que ela não percebia que ela estava mergulhando. O objetivo dela era colocar a letra do outro lado. Então, como você falou, é trazer esses estímulos sem que o aluno perceba. Então, você vai induzindo esse aluno a executar as tarefas que você quer e você vai fazendo ele perder essa insegurança. Mas em toda essa sua experiência, Bill, existe alguma idade, alguma faixa etária que a gente pode falar que esse medo, essa insegurança apresenta mais? São mais com crianças, são mais com iniciantes, são pessoas com mais idade, são pessoas que já nadam? Nessa sua experiência, qual é essa faixa etária, se a gente pudesse falar? Ó, o que eu tenho visto, Renato, nesses 39 anos de experiência que a gente tem em beira de piscina, a faixa de 3 a 7 anos, 4 a 7 anos, é a que vem com mais traumas, né? Que tem esse medo da piscina, né? Às vezes, nós recebemos alunos de outras academias que já nadam há 2 anos e que não conseguem pôr o rosto dentro d'água. E numa brincadeira, né? Um estímulo de fazer a bolinha, nós tivemos até um aluno, o Fernando, que veio de outra academia, que não conseguia desenvolver, os amiguinhos deles desenvolviam e ele não. E a mãe falava, o Fernando tem muito medo, ele não está desenvolvendo, e ele não conseguia fazer a respiração. E numa brincadeira, eu fiz ele fazer a bolinha na piscina, e ele ficou todo feliz, e eu falei assim, mas você estava me enganando, a sua mãe me enganou, né? Você está fazendo a bolinha, e na primeira aula, ele teve, assim, essa oportunidade de... Ele tinha 5 anos na época, e ele se soltou, pulou na plataforma, porque aí ele viu, ele se encorajou e fez a respiração que, em 2 meses, ele já estava mudando de turminha, numa turminha mais avançada, pelo simples fato da brincadeira, né? De estimulá-lo, que, olha, ele conseguiu, está me enganando, e aí, cada vez que eu falava, ele mergulhava e se soltava, e ele conseguiu perder esse medo, esse trauminha que ele tinha da piscina. Foi muito legal. Muito bem, Bill. Já tem aqui algumas pessoas entrando ao vivo com a gente tem a Karine Rodrigues. Se ela puder falar aqui de onde que ela é, qual que é a cidade, aí é bacana para a gente já apresentar ela. Então, Karine Rodrigues aqui, ela deu um bom dia. Ela também falou da parte do nosso prêmio. O prêmio, a gente ainda não ganhou o prêmio, a gente só foi para a segunda fase. Karine, a gente precisa ainda da ajuda de vocês. Amanhã, sexta-feira, abre a votação. Então, vai ser primordial o voto de vocês para a gente tentar levar. Então, por enquanto, a gente ficou em segundo, os votos foram zerados e vamos iniciar uma nova rodada até 17 de novembro para tentar chegar ao topo. Então, são 3 fases, a gente passou da primeira, vamos chegar lá, uma hora a gente chega. E a Karine, ela comentou que é um medo em crianças, que ela trabalha com crianças típicas e atípicas, né? Isso é importante ressaltar. E os medos das crianças típicas, ela explica para os pais que mesmo que dure o tempo que for, ela tem que respeitar o tempo delas. Observa a atenção, o tremor, o choro e trabalho com o emocional e lúdico. Então, acho que isso que é importante, né, Bill? A gente dá o tempo também dessa criança, eu dou o tempo desse adulto. Então, quando essa pessoa vem com receio, cada um tem o seu tempo. Já tive aluno que aprendeu a nadar em 3 semanas, já tive aluno que aprendeu em 3 meses, já tive aluno que aprendeu em 3 anos. Então, cada um tem o seu tempo, né? Com certeza. Nós precisamos respeitar a individualidade de cada um, né? As crianças, principalmente, da forma lúdica, vai ser o melhor momento para a gente conseguir os bons resultados. Eu tenho certeza disso. É na brincadeira que nós vamos estimular essa criançada a perder o medo. A Karine está falando que o lúdico ajuda muito. E uma estratégia que ela costuma ter é uma piscina pequena de bebê mesmo. Ela põe na borda. Então, antes da criança entrar na piscina, ela faz aquela adaptação fora da piscina. Que muita gente acredita que a aula de natação começa dentro da água. A aula de natação começa, na verdade, na casa da pessoa. Então, com a adaptação ao horário, às regras, ele chegar na piscina, o ambiente da piscina já é aula de natação. Às vezes, você trabalhar num ambiente menor vai gerar menos insegurança nessa criança, vai trazer mais vínculo.
Então, também ressaltar que a importância é a criação de vínculo com esse aluno. Se não tem vínculo, não tem aula. Às vezes, os primeiros trabalhos é a criação de vínculo, não é aprendizado da natação, as habilidades da natação. Primeiro, a importância desse professor. E aí, como ela coloca, ter confiança aos poucos, ele vai entrando, mostrando os brinquedos, e aos poucos vai confiando na professora, que é esse vínculo que eu falei. Então, Karine, muito obrigado aí. Depois fala a região que você é, e quem está entrando aí também fala para a gente a região, de onde você é. Tem dúvida? Manda aqui nos comentários, que a gente responde ao vivo para vocês. Mas, Bill, tem diferença de receio em piscina, mar, lagoa, rio, cachoeira? Tem gente que tem medo em um local, não tem medo no outro? Ou como que funciona diferentes ambientes? Com certeza, Renato. De acordo, por exemplo, eu nado em qualquer piscina. Pelo meu trauma, quando eu quase me afoguei, qualquer piscina eu sei nadar, porque eu vejo a profundidade, eu vejo que a água está cristalina, transparente, então a gente tem mais facilidade. Quando já vai para o mar, para algum lago, que a visibilidade é maior, é mais difícil, né? Tem maior dificuldade, mesmo com óculos, mesmo que for nadando, né? Então, a profundidade também. Então, tudo isso envolve esse certo receio que a gente fica, né? Eu já fui fazer passeio de escuna e chegou num local que era muito fundo, eu pulei com óculos e com um espaguete primeiro, para primeiro me adaptar, a me acalmar, para poder realmente depois curtir ali, brincar, fazer um pouquinho de mergulho e aproveitar aquele ambiente. Então, com certeza, quem vai para o mar, para a correnteza, né, as ondas, então envolve todo um maior receio desse momento. Mas que a gente se acalmando, levando ali de boa, vai conseguir aproveitar e desfrutar desse momento. E aí vem a importância do papel do professor, principalmente de natação. Qual que é o processo desse professor de acolhimento desses alunos com medo de água? Eu falo que o diferencial, Renato, é a empatia. É se colocar ali no lugar da pessoa para saber realmente o medo que ela tem, né? É receber esse aluno com carinho, acolhendo ele da melhor forma possível e passando confiança para ele. Como eu falei, alguns alunos que a gente sabe que já teve problema, nós vamos até a porta da academia para recebê-lo, a gente espera ele ali, a gente recebe ele ali, já começa a ter esse vínculo, para que a hora que ele entre na água, a gente consiga passar realmente a confiança. Eu falo que o caminho primeiro com os alunos, principalmente os alunos adultos, eu faço uma caminhada na piscina, vou tentando descobrir o porquê do medo dele, né, quais os traumas, o que aconteceu, para poder dar essa sequência desse trabalho e a gente conseguir, assim, um resultado excelente. Muito bom, Bill. Acho que esse vínculo é muito importante. Eu tenho um podcast só sobre estratégias de como criar esse vínculo. Então, quem quiser me chama no particular ou corre lá no YouTube. Umas entrevistas anteriores, eu entrevistei o Caio, que ele trabalha com palhaço, teatro, recreação. Ele ensinou estratégias de como o professor criar esse vínculo, porque tudo inicia com um vínculo. Quanto maior esse vínculo com o aluno, mais tranquilo vai ser esse trabalho com o professor. Então, vale muito a pena esse processo. E que metodologia ou que exercícios são mais eficazes para trabalhar gradualmente e minimizar esse medo, essa insegurança desse aluno? Como eu falei, no aluno adulto, eu procuro caminhar, depois ele caminha com o ombro dentro d'água, depois eu estimulo ele principalmente com a respiração, porque o aluno adulto, a gente trabalha diferente com a criança. A criança, por exemplo, a gente já começa com brincadeirinha, com baldinhos, chuveirinho, né, jogando água no pé, deixa ele sentadinho na borda, começa a estimular, e assim que ele entra na piscina,
a gente vai jogando água no ombro, depois na cabeça, depois fazendo com que escorra pelo rosto, e todo, esse acompanhamento, né? Depois nós começamos a trabalhar com a respiração. Eu falo que para a pessoa que tem medo de água, o principal trabalho, desde criança até o adulto, é o ensinar a fazer a bolinha, a respirar. Então, inspirando pela boca, expirando pela boca e pelo nariz, fazendo bolinha na água, soprando com um canudinho a água para fazer bolinha, para ela poder aprender esse movimento, que com certeza, ela aprendendo a fazer essa respiração, ele vai se deslanchar, ele vai perder o medo, ele vai se soltar com mais segurança. Muito bem. Então, são estratégias importantes para o profissional. Acho que quebrar em pequenos blocos, sempre do mais simples para o mais complexo, auxilia. Então, eu vou fazer o aprendizado do crawl. Então, eu vou ensinar a pernada, depois a abraçada, depois eu vou ensinar a respiração, tudo isolado, depois eu vou coordenar abraço e respiração, que eu use aí uns 5, 6 blocos de ensinamento. Com a pessoa com receio, esses 6, 7 blocos, eles vão virar, às vezes, 30, 40 blocos. Então, para ensinar a pernada, eu vou quebrar em 3, 4, 5 blocos. Então, do mais simples para o mais complexo. Primeiro, ele vai fazer a propulsão de perna segurando na escada. Depois, ele vai fazer a propulsão de perna segurando na barra. Depois, ele vai fazer a propulsão de perna segurando no professor. Depois, a propulsão de... Então, vai ser mais quebrado do que num aluno comum. Eu brinco que são etapas que esse aluno vai percorrendo, são estágios e degrau que ele vai subindo aos poucos. A gente também tem uma entrevista com o método Nadar Sem Medo, do Lula Feijó. Vale a pena vocês também olharem. A gente também trouxe a professora da Bolívia, não é possível que eu esqueci o nome dela, que era de hidro, foi muito trabalho, vou lembrar. E também a gente tem esse podcast sobre o medo, que vale a pena. Então, a gente tem outras entrevistas, vale a pena vocês acompanharem. Mas se a gente pudesse colocar em tempo, existe um tempo médio que leva para essa pessoa superar ou reduzir o medo, ou ela nunca vai superar e reduzir esse medo, Bill? Vai depender de cada aluno, Renato. Eu acredito que, por exemplo, no caso do Fernando que eu falei, na primeira aula, ele, de uma forma lúdica, brincando, ele se soltou e ele mergulhou, ele fez o que ele não fazia na outra academia, né? Então, foi de uma forma lúdica, brincando, e algumas crianças podem demorar um pouquinho mais, né, de ter essa dificuldade maior, né? Mas o que eu coloco bastante ênfase é no trabalho de adaptação ao meio líquido, que é onde ele vai fazer a respiração, ele vai flutuar, ele vai fazer exercícios de movimentação de braços alternados, flutuando, ele vai fazer o vira-pastel, que é fazer em decúbito ventral para dorsal, dorsal para ventral. Então, é muito importante essa fase. O que a gente vê muito, normalmente, nas academias, é que o aluno aprende a flutuar e ele já começa a bater perna com a prancha, né? Então, é a gente perder aí mais 1, 2, 3 aulas e fazer essa variação de exercícios. Movimenta o braço esquerdo, deixa o braço direito parado, flutuando, abre e fecha a perna, né? Tudo em flutuação para poder brincar. E fazer com espaguete, né? A movimentação do nado de cachorrinho, que é o nado de sobrevivência, e com certeza eles vão perder o medo muito mais fácil, muito mais rápido. Muito bem, então são esses trabalhos que são essenciais, aí várias dicas e estratégias para você. Eu lembrei a professora Mercedes Nogueira, que está lá na Bolívia, a gente também tem entrevista dela falando sobre o medo de alunos na água e trazendo estratégias. Então, se você quer se aprofundar nesse conteúdo, acessa lá, Método Nadar Sem Medo, método da professora Mercedes Nogueira, que está lá na Bolívia, levando esse projeto para a Bolívia, vale muito a pena. Mas quais são os maiores entraves ou recaídas durante esse processo de superação? Porque a gente sabe que o aluno ele evolui e às vezes ele dá uma regredida. Isso às vezes gera um pouco de frustração, esse aluno quer desistir. Quais são esses maiores entraves que a gente consegue para a gente conseguir minimizar isso?
Tem alguns itens que a gente separou, Renato. Primeiro, a pressão externa, né? Os pais, os responsáveis, querer comparar o filho com outros alunos, né? Ah, porque o seu amiguinho faz, o outro não faz, se você não faz, né? Essa cobrança prejudica muito o desenvolvimento da criança. Mas o Juninho, que é o seu amigo, está conseguindo fazer, atravessar a piscina, bater a perna, e você não está conseguindo, né? Então, a criança aí fica com medo de falhar, né? De ser julgado. Então, aí, a gente vê que ele pode desenvolver mais e melhor, mas ele fica limitado com esse medo, né? E as experiências negativas no processo da aprendizagem. De repente, ele engole um pouquinho de água num exercício, e aí ele fica com um pouquinho de receio de continuar fazendo aquilo lá, né? Mas o que a gente precisa passar para eles é esse ambiente seguro, o professor sempre estar dentro d'água com esse aluno na aprendizagem, né? Porque nós temos também alunos que vêm de outras academias, né, que já tiveram uma experiência na piscina, que o professor nunca entrou na piscina, principalmente com os adultos, né? Eles ensinam a fazer a respiraçãozinha na borda, segurando na barra, e depois já dão a pranchinha, que é que bate perna e sai nadando com a prancha. Então, a gente está sempre perto do aluno, dentro d'água. Você falou essa cobrança, a cobrança no aluno, mas também tem a cobrança na família, que às vezes tem aquele pai que vê o outro amigo dele, que é outro pai, que o filho dele está executando, e ele também quer que o filho dele executa, fica naquela ansiedade, começa a cobrar o filho. Então, a gente tem essa cobrança por parte do pai que quer o resultado porque tem o resultado do outro lado. Mas queria que você falasse agora a importância da família nesse processo, porque às vezes a gente tem o professor, tem a academia, só que é importante a gente trazer essa família com a gente nesse processo e ter essa união família, academia, professor. E para quem está chegando agora, fala a cidade que você está, mandem as dúvidas. Qual a importância da família aí, Bill? A importância é fundamental, Renato. Eu vejo principalmente como na nossa academia nós temos a equipe de competição, né, que participa de campeonatos, competições. O que acontece é que alguns pais querem que o filho desenvolva rápido para poder participar. E eles têm cada um a sua limitação, né? Então, esse apoio que é necessário, sem pressão, é estimular, né? Evitar falas negativas. Ah, você não vai conseguir, porque é difícil fazer aquele exercício, né? Você tem que tentar, né? São falas assim que eles têm que estimular. Falar ao contrário, não, você vai conseguir, devagarinho você vai conseguir, aos poucos você vai conseguir, você está se esforçando, né? A gente vê muitas crianças assim. E cada conquista que eles tiverem, celebrar, né? Ele conseguiu atravessar a plataforma em meio metro ou 1 metro de distância de uma plataforma para outra, é vibrar com o que ele consegue, né? E a confiar no professor, né? A família também precisa confiar no professor e no processo pedagógico. Eu acho que são pontos muito importantes que a gente vê aí para poder ter esse desenvolvimento. Eu dou um exemplo, Renato, do meu filho, o Luiz Guilherme, que hoje tem 16 anos. Ele sempre teve dificuldade motora, e ele sabe disso, eu falo isso para ele, né? Hoje ele está com 16 anos, e de um ano para cá ele começou a nadar muito bem, né? A disputar as competições e conseguir os resultados, medalhas, né? Só que quando ele tinha 7, 8, 10, 11, 12 anos, ele tinha muita dificuldade na coordenação motora. E agora, com 16, ele está se saindo muito bem nos campeonatos, nas competições, tem participado, e foi sempre através de incentivá-lo. Eu nunca cobrei resultado dele. Eu falo, olha, você tem que se dedicar, se esforçar para ver onde você quer chegar, onde você pode chegar. Então, acho que é muito importante esse apoio familiar. Nosso apoio familiar é fundamental. A
Ok, agradecer a presença aqui da Eliette Souza, está dando bom dia, a Renata Ribeiro, que sempre está com a gente, Escola Mendes, a gente estará lá em Duque de Caxias, ministrando um curso para a equipe Mendes, no 15 de novembro. E, Bill, tem momentos que vai ser necessário envolver psicólogos, terapeutas no tratamento, ou só o profissional de educação física já é suficiente, ou em todos os casos eu preciso incluir outros profissionais? Olha, Renato, eu acredito, pelo trabalho que a gente vem fazendo, eu tive só um aluno que precisou de uma ajuda de psicólogo. Dos demais, todos esses alunos, nesses 39 anos de natação, a gente conseguiu. Uma vez, uma jovem de 17 anos que estava entrando na faculdade, veio fazer a natação. E ela tinha muito medo. E a gente não sabia o porquê, né? Eu perguntava para a mãe, eu perguntava para ela, que a mãe veio junto, inclusive, para acompanhar a aula. E aí, ela entrou na água, fez essa adaptação de andar na piscina. Foram ali, passou 10 minutos, e aí eu cheguei e perguntei para a mãe, durante a sua gestação, você teve algum problema, você tem medo de água? Porque pode ocorrer da mãe ter muito medo e passar para a criança, né? E o que aconteceu? Ela falou, não, Bill, eu nunca tive problema, nunca tive medo, não tive pressão alta na gestação, nada, foi super tranquila a gestação, tal, tudo bonitinho. Aí eu fui mais um pouquinho, continuei dando a aula, mais 5 minutinhos passou, ela me chamou na beira da piscina novamente. Ela falou, Bill, não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando eu estava indo para a Santa Casa, né, eu estava indo para ter o nenê, para ela nascer, eu bati o carro na esquina, né, e estourou a bolsa. E aí eu liguei para o meu marido, eu falei, então, mas esse momento, o que aconteceu? Você ficou tranquila ou você ficou em desespero? Porque já o parto é um momento que a gente sabe que é difícil para a criança que está nascendo, né? E o que aconteceu? Ela, comentando isso, ela falou, não, eu fiquei todo desesperado, não sabia mais o que fazer, porque eu vi ali toda molhada, né? Eu falei, então, isso pode ter causado esse trauma nela. Aí eu virei para ela, para a menina, falei assim, olha, você teve esse trauma, tá vendo que sua mãe está contando? Pode ser por isso que você tem esse medo. E, por incrível que pareça, Renata, a partir daí, ela se soltou, ela aprendeu a nadar, ela terminou a faculdade de educação física e ela está trabalhando hoje com musculação, com natação e está toda feliz. Então, pode ocorrer, né, de ser algum caso muito grave, né, esse trauma, mas eu acredito que na maioria das vezes a gente, com muita calma, paciência, empatia, a gente consiga alcançar o objetivo de fazer essa pessoa nadar. E para quem está ouvindo a gente, assistindo por diversos canais, Spotify, YouTube, Instagram, a pessoa quer começar a virar especialista em tratar alunos com medo, em atender esse público, por onde ele tem que começar? Aonde ele vai atrás de conhecimento? O que ele tem que fazer esse profissional? Ou só com a graduação já é suficiente, ele já consegue atuar com esse público? Olha, Renato, eu falo que tem que ter, assim, muita dedicação do aluno, antes de mais nada, estudar cada caso para poder desenvolver. Nós temos aí a natação criativa, né? Trabalha muito com muitas palestras, muito curso. Você vê, eu tenho 61 anos de idade, faz 39 que eu dou aula de natação e a cada 15 dias eu tenho uma palestra com o Alberto Clark, que é um mestre do treinamento desportivo na natação, né? Então, acho que a gente tem que se especializar. Eu fiz 2 pós-graduação, uma em natação, uma em treinamento desportivo, e a gente tem que buscar, né? Tanto curso com psicólogo, né? Curso na área da psicologia, para poder trabalhar também, ter uma orientação boa sobre isso, mas eu falo que a dedicação do profissional,
hoje é muito importante, né? Está estudando, está se aperfeiçoando, a gente vê como em cada detalhe que a gente falou, você deu um exemplo de um podcast que você fez aí, pela Natação Criativa, com os companheiros aí, parceiros. Então, acho que o profissional da educação física, da natação principalmente, nunca pode parar de estudar, porque a gente vê que está cada dia mais a inovação, né? Cada dia a gente vê um detalhezinho da mão. Antigamente a gente via que a mão tinha que ser fechadinha para nadar, hoje a gente vê que pode nadar com a mão afastadinha. Então, são esses detalhes que a gente tem que ir estudando e o comportamento humano também. Então, a gente não pode parar de jeito nenhum. Lá atrás, quem tinha o conhecimento é quem tinha os melhores empregos, tinha o melhor salário. Então, na época do meu pai, do meu avô, eles estudaram 20 anos, 25 anos, passaram 40 anos com a mesma informação. A informação não mudava, era sempre a mesma. Infelizmente, mudou na nossa vez. Agora, eu saí da graduação, o mercado já pede coisas diferentes do que eu aprendi dentro da faculdade. O mercado está em constante evolução, constante mudança. O perfil das crianças de hoje é diferente de 5, de 10 anos atrás, o perfil dos pais, o perfil do que as academias, você como dono, coordenador, exige. Então, eu tenho que estar me atualizando o tempo todo. Eu tenho que estar no mercado de trabalho o tempo todo. Só que, hoje em dia, para facilitar, eu tenho conteúdos gratuitos, eu tenho conteúdos pagos, eu tenho conteúdos online. Antes, na nossa época, a gente viajava, ia para Minas, ia para o Rio, ia atrás dos grandes profissionais para fazer curso. Fulano está em tal região, a gente pegava ônibus, ia atrás, dirigia horas, dormia em hotel. Hoje eles têm essa facilidade. Como nesse tema, já são terceira, quarta entrevista que a gente faz só sobre esse tema. Quer se especializar sobre medo, insegurança? A gente tem conteúdo gratuito. Como você falou, também tem o conteúdo do professor Alberto, nosso grupo de estudos quinzenal. A gente se encontra no domingo, a cada 15 dias, por R$ 34,90, te dá direito a 2 aulas por mês. Então, um preço super acessível. A gente já está há mais de 2 anos nessa turma, falando sobre as tendências, as novidades da natação, um novo olhar sobre essa natação. E mesmo você, com quase 4 décadas de borda da piscina, sabe que a gente tem que estar sempre obtendo mais conhecimento, a importância de uma especialização. A faculdade hoje não é mais suficiente, eu tenho que tornar especialista. Assim como, eu estou com um problema no estômago, eu vou procurar um gastro ou vou procurar um generalista, um clínico geral? Vou procurar um gastro, um especialista. Assim como eu tenho um aluno com alguma dificuldade, algum problema, ele vai procurar um especialista em natação, alguém que vai resolver o problema dele mais rápido. E o mercado de personal, o mercado de academia, está pedindo esses especialistas. Então, você tem que estudar, você tem que ir atrás. E aí eu vou aqui divulgando meus cursos, minhas pós-graduações, e o que eu mais ouço das pessoas, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer. E aí você vai tendo as mesmas ações, você tem os mesmos resultados. Aí eu vejo diversos profissionais reclamando, eu estou estagnado, eu não ganho mais, essa carreira não é para mim, não estou tendo sucesso. E aí a gente tem dificuldade no mercado de trabalho, porque as pessoas precisam mais de ação, né, Bill? Com certeza, Renato. Eu lembro que em 1986 eu comecei a dar aula. Na época eu nem estava na faculdade, naquela época podia, né? Eu tive essa experiência. Em 87, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, em Barra Bonita, eu ia na biblioteca buscar livros de natação. E aí eu lia, procurava ali naquele momento. Hoje, se você digitar vídeos de natação, aparecem milhares de vídeos, né? Desde natação de iniciação, adaptação, aprendizagem, treinamento, tudo. A gente tem uma grande facilidade. Só que realmente hoje o pessoal está um pouquinho mais acomodado, mas nós não podemos parar por aí. Como eu falei, tem que continuar se atualizando, que é muito importante. Bill, queria agradecer muito a sua presença. Acho que é um tema super relevante. Vários profissionais pegam alunos com medo de água, insegurança, e como trabalhar, como iniciar essa atuação. Mas para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais, os seus projetos, a sua academia. Agora é hora de fazer o seu jabá. O
que o Bill tem no mercado, o que você tem para oferecer para o público. Legal, Renato. Obrigado, viu, por essa oportunidade. Nós temos a Academia do Bill há 26 anos aqui em Jaú, que é no interior de São Paulo, bem no centro do estado. Nós temos o Instagram e o Facebook da Academia do Bill, podem entrar e conhecer nosso trabalho. Tem o Bill Lucchesi, também no Instagram e no Facebook. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Nós trabalhamos com crianças a partir de 3 meses, né? Nós temos a terceira idade, o velhinho, né? 80, 85, 87 anos, trabalho de hidroginástica, trabalho de natação competitiva. Nós temos uma equipe paralímpica também, com as pessoas com deficiência, e a gente está aí de portas abertas para quem tiver interesse em aperfeiçoar, em aprender e trocar ideias, né? Que a gente sempre aprende também num bate-papo com outras pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Renato. E você falou sobre natação paralímpica, vai ser tema da nossa próxima entrevista. A gente vai finalizar essa, dar uma respirada. Para quem está ao vivo com a gente, eu vou mandar outro link aqui nos grupos para a gente falar sobre natação paralímpica. A gente está com o Mundial aí, várias conquistas do Brasil. O Brasil muito bem no Mundial. Aqui no Instagram eu tenho alguns comentários, eu não consigo colocar na tela, porque na tela eu só consigo colocar os comentários do YouTube, mas a gente tem a Duda Maia, que é estagiária de natação infantil, ama essa área, tem a Coca Lucchesi, o mundo aquático é maravilhoso. Obrigado pelas partilhas, um beijo para o meu gatinho, amo vocês. Aí, ó. Aí sim, viu? Coca, para você ter ideia, Renato, a Coca, nós somos casados há 33 anos, nós namoramos 2, então faz 35 que nós estamos juntos. E eu, como eu falei que eu tenho 61, ela em março completou 60, e em dezembro do ano passado ela se formou em psicologia. Por que ela se formou em psicologia? Porque nós tínhamos muitos casos na nossa academia de crianças com deficiência, com autismo, e ela foi a fundo buscar para poder ajudar essas famílias a superar. Eu falo que é superar, porque só quem tem um filho que com deficiência sabe o que é, né? A gente tem uma vivência já. Com 15 dias que eu estava na piscina, eu tive a primeira experiência com uma aluna deficiente, uma paralisia cerebral. E nesses 39 anos, eu nunca mais parei de trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma parceria linda, maravilhosa, do nosso trabalho, do nosso amor, e isso é muito importante dentro da nossa área, ter sempre esse apoio, né? A Coquinha, eu aproveito para mandar um beijão para ela, para a minha equipe da Academia do Bill, todos os meus colaboradores, meus professores, secretárias, que fazem um trabalho maravilhoso junto com a gente. Isso aí. E vem ilustrar o que a gente falou antes, que nunca é tarde, a gente tem que estudar o tempo todo, conhecimento, ir atrás, se especializar e agregar conteúdo para o nosso dia a dia. Bill, agradecer muito a sua presença, já te convidar para uma próxima, para a gente falar sobre a natação paralímpica, você com vários nomes aí, já em diversas competições, até de alto nível. A gente vai falar um pouquinho sobre essa natação, sobre essa inclusão. Mas antes de finalizar, agradecer os nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Entra no site sobrasa.org, vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos para a sua região. Então, vamos diminuir o número de casos de afogamento. Plataforma Educar com diversos cursos gratuitos, pagos, tudo com certificado para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome? Acesse lá www.swimtrack.com.br. Você tem 30 dias gratuitos para adquirir o aplicativo da Swimtrack. A gente tem a Float, materiais de natação, que te auxilia aí com diversos materiais, desde a iniciação até o alto rendimento. Eles têm um polo dentro da USP, onde faz estudo com cada material que chega na borda da piscina. São mais de 400 materiais no catálogo da Float. E a Raizo, nova metodologia do mercado com preço acessível, metade do valor do concorrente. Você que está precisando de uma metodologia nova, atualizada, corre lá no Instagram, metodologia_Raizo, e descubra essa metodologia.
Mais uma vez, Bill, muito obrigado pela presença, obrigado para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, quem está assistindo a gente em algum local, em alguma plataforma, deixou os comentários, mas não sai daí que daqui a pouco a gente tem uma outra entrevista. Obrigadão, até a próxima! Então, se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista com alguém que precisa ouvir isso, ative a nossa notificação e, claro, volta no canal da Anotação Criativa, que a gente está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esporte. Amanhã abre a votação novamente, a votação foi zerada, a gente está na segunda fase e a gente precisa da ajuda de vocês, do Júri Popular, o único podcast da natação. prêmiompb.com.br. Muito obrigado e até a próxima entrevista.